Olá, meu nome é Camila Santos e que alegria a tua companhia aqui comigo, ligadinho no programa Mergulhando na Palavra. E eu quero saber de você hoje, qual a sua experiência sobre mergulho? Você já mergulhou alguma vez? Já conheceu o fundo do mar? Já mergulhou em algum rio? Em alguma piscina? Bom, eu quando era criança, eu já mergulhei em açudes, em rios, em piscinas, mas tenho muita vontade de conhecer o fundo do mar. Mas eu sei que tem que ter toda uma preparação e não é de qualquer forma que nós mergulhamos. Mas o que me atrai muito foi a experiência que o profeta Ezequiel teve no capítulo 47 do livro profético de Ezequiel. As águas purificadoras, o rio de Deus ao qual o profeta foi convidado a mergulhar. E essa passagem é muito conhecida, muito ministrada, mas eu quero trazer algumas revelações nelas, escondidas ali nas entrelinhas do texto sagrado que talvez você ainda não tenha visto, você ainda não tenha entendido. Vamos mergulhar comigo? Eu tenho certeza, não sai daí. Você vai se surpreender com o convite que o Senhor tem para você. Ezequiel, no 47, a partir do 3, diz: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. O profeta Ezequiel teve muitas experiências maravilhosas com o Senhor. E experiências muito complexas em relação aos outros profetas, embora todos os profetas tiveram experiências sobrenaturais. Mas o profeta Ezequiel aqui, quando foi convidado pelo homem de linho fino a ser medido e entrar no rio de Deus, antes disso, no início do capítulo, ele fala que ele olhou para o lado oriente do templo, de um templo edificado, um templo espiritual, né, um templo que já está pronto, né, na cidade de Deus. E aquela água saía do limiar, ou seja, da soleira do templo, começou a sair da soleira. E nós sabemos que templo se trata de um corpo, de uma pessoa. O próprio Jesus diz: destruam esse templo e depois de 3 dias eu edificarei. Ele estava falando do templo do seu próprio corpo. Então, esse templo onde saía essa água que lavava, essa água que aquele homem de linho fino convida o profeta a mergulhar, é nada mais, nada menos do que a água que sai da pessoa de Jesus. Águas vivas que saem do trono de Deus. Porque em Jesus há o lugar do trono, em Jesus há o lugar de intimidade, em Jesus há tesouros escondidos e Ele é a vida, Ele é a água da vida. E Ele é que tem poder para nos purificar. E sai ali da soleira, sai da porta. E Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. No nosso coração tem uma porta espiritual que só eu e você podemos abrir. E ao abrir essa porta,
Jesus vai entrar e vai começar a fluir esse rio, só que é um processo. Jesus aqui, na figura desse templo, desse rio, esse homem de linho fino, chama o profeta Ezequiel e ele tem um cordão na mão. E esse cordel ou cordão, ele tem o objetivo de medir. Medir fala de o quê? De progressão, de altura, de comprimento, fala de um crescimento, fala de progressão, fala de maturidade, fala de caminhada na vida cristã. Então ele diz, olha, o homem com um cordel na mão, ele mediu 1000 côvados, que era a medida que se media naquela época. Não era por quilometragem como nós vemos hoje, mas era por côvados, uma medida distante. Mediu 1000 côvados. E eram águas que me davam pelos tornozelos. As águas do Senhor, que simboliza o próprio Cristo, que simboliza a palavra, que simboliza essa vida no Espírito, ela tem que começar pela nossa caminhada. Pelos pés, pelos tornozelos. A minha caminhada tem que ser remida. A minha forma de andar tem que ser remida. E a conversão, ela simboliza justamente isso. Eu estava indo para uma direção e eu fui convertido a um novo e vivo caminho na pessoa de Jesus. E para nós não nos alongarmos, eu vou continuar. Ele mede mais 1000 côvados e agora são águas que dão nos joelhos. Eu vou imergir, eu vou avançar numa vida de intimidade com o Senhor. Eu vou avançar numa vida de comunhão com o corpo, mas de Cristo, que são os irmãos, mas principalmente com uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração. São águas que dão nos joelhos. Então ele mediu ali mais 1000 côvados. E essa medição, quando eu vou medir algo, eu tenho que ter um parâmetro. Esses côvados, eles são em relação a quê? A nossa medida é Cristo. Então é medido 1000 côvados. Está parecido com o Filho de Deus, está parecido com Jesus. Eu e você vamos ser medidos. Se nós formos achados parecidos com Jesus, é nos dada a oportunidade de andar mais 1000 côvados, de aprofundar nesse rio. Águas que dão nos joelhos, oração, intimidade, intercessão, conhecimento do santo, lugar secreto, como diz Cantares de Salomão, entrar nas recâmaras com o nosso noivo. E aí o homem de linho fino vem e mede mais 1000 côvados. E aí anda mais 1000 côvados e chega em águas que dão nos lombos, que não se pode passar caminhando, mas só pode passar a nado. E nós sabemos que quando nós passamos a nado, o peso do nosso corpo, ele muda, não muda? Nós já não sentimos mais tão pesados. O peso que fora da água é um, o peso dentro da água é outro. Sabe, quando nós estamos vivendo uma vida no Espírito, achados parecidos com Jesus, isso fala de ouvir e praticar a palavra, de uma caminhada, de maturidade, de viver no Espírito. É o momento em que aquele convite que Jesus nos faz, aquele convite é concretizado. O fardo do pecado ficou para trás e agora trocamos por um fardo leve. O jugo de escravidão ficou para trás. Por quê? Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livre. Eu vou andar na liberdade do Espírito. Eu vou andar na condução do Espírito. São águas que eu só posso passar a nado. Mas eu quero que você ainda mergulhe um pouquinho aqui comigo.
vamos mergulhar, nós falamos de maturidade e eu quero testificar algo aqui nas Escrituras Sagradas com você. No verso 12 diz que ele chegou junto ao rio, lá nas margens, porque o homem de linho fino tira ele do rio e leva para as margens. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado ao outro e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que há fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, ou seja, não secará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Há uma passagem muito semelhante em Apocalipse, quando fala da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, porque está falando do mesmo lugar espiritual que já está pronto para nós e que nós podemos acessar no nosso espírito antes da cidade celestial descer, como é promessa lá em Apocalipse. O que é que eu quero te dizer? Quando nós mergulhamos nesse rio, quando nós somos medidos para saber se nós estamos parecidos com Jesus, se nós estamos à estatura de Jesus, nós chegamos a um lugar de frutificação. Nós não ficamos perfeitos no conceito humano, ou seja, sem pecado. Não, mas nós entramos num lugar de total apoio na perfeição de Jesus e de frutificação no Espírito. O Senhor nos chama, a mim, a você, nesse dia, para andarmos em frutificação, mas antes disso, para mergulharmos mais e mais no rio do Senhor. Não queira pular processos, é processual. Passe tempo com Deus, vá para o lugar secreto. Ainda que muitos afazeres tentem tomar o seu tempo, escolha a boa parte. Em nome de Jesus, até o nosso próximo programa.